esqueci de pôr para gravar. Então, nós vamos gravar só a partir desse ponto, tá? Então, vamos montar essa planilha, tá? Em que eu tenho a Itaúsa. Se vocês calcularam aí no chat, né, que eu mandei, nós vamos colocar aqui em B1 essa fórmula Google Finance, está aí no chat. Em C1, ITSA3, Itaúsa. Em M1, coloca 180, tá ok? E aqui em D8, coloca C8 menos C7 dividido por C7, para ele calcular o retorno diário da ação. Tudo bem, pessoal? Bem, vamos fazer a mesma coisa aqui do lado. Então, em G8, vamos colocar aí o Google Finance. Em H1, vamos colocar IBOV. E em I8, nós vamos colocar o cálculo da variação diária, do retorno diário. Repare que eu coloquei aqui um C, tá, pessoal? Eu já coloquei um pouquinho mais elaborada essa fórmula, mais elaborada do que aquela anterior. Por quê? Para ele testar se não tem número zero aqui, para não fazer uma divisão por zero. Então, porque senão ele daria erro. Bem, eu tenho duas séries, vocês estão vendo? Eu tenho a série da ação que eu estou querendo comprar e eu tenho a série do meu benchmark, que é o Bovespa. Então, é o Bovespa, meu benchmark. Eu vou colocar aqui, na coluna M, tem o 180. Em M2, eu vou colocar o Google Finance, para ele me dar a cotação de agora. Não é de agora exato, tá, pessoal? Ele tem, às vezes, uns 10 minutos de defasagem, mas dá uma olhada. O Bovespa está em 110.264. Então, em M3, eu vou colocar no Google Finance a cotação de agora da Itaúsa. Não esqueçam que essas duas colunas, eles são histórico, então ele vai até ontem. Agora, essas cotações aqui, como eu não coloquei data, elas são de hoje, de agora. De agora com uns 10, 15 minutos de defasagem. Eu vou colocar aqui do lado qual que é a estimativa do mercado para o final do ano, que é essa notícia que eu recebi aqui, ó, de 130 mil pontos. Então, a estimativa do mercado é 130 mil. E hoje está a 110 mil. Com base nisso, eu quero saber o seguinte: qual vai ser a minha estimativa do valor da Itaúsa? Tá? Então, eu tenho uma estimativa de mercado, eu tenho a estimativa, eu tenho o valor da ação que eu vou comprar hoje, 11,57. Eu quero saber quanto ela vai estar valendo no final de 2020. Ok? Essa é a estimativa para o final de 2020. Em primeiro lugar, vamos calcular o beta. O beta é a covariância do retorno diário da ação com o benchmark. Então, ela é
dividido pela variância do mercado. Então, a variância do mercado é essa daqui. Pessoal, vocês estão montando ou não? Se não, eu paro de... Só explico, paro de jogar as fórmulas, tá? Vocês estão montando? Sim, professor, estou montando sim. Tá dando para montar? Como é que tá? Tá muito rápido? Me avisa se estiver muito rápido. Tá dando sim. Tá? Se vocês colocarem as coisas nas células certinhas, eu já estou jogando as fórmulas, facilita para vocês, tá? Bem, o cálculo do beta. O beta é a covariância dividido pela variância. Então, o beta, vocês montarem certinho. Pronto, já tem o cálculo do beta. Selic é dado. Selic é 2% ao ano. Tem alguém aqui que não fez engenharia econômica, pessoal? Graças a Deus. Então, nós vamos ter que achar a taxa equivalente de 2% ao ano mensal. Então, não preciso explicar isso para vocês, né? 2 mais 1 dá 1, não esqueça que esse 2% é 0,02. Então, é 0,02 mais 1 dá 1,02 elevado a 1 dozeavos, tudo isso menos 1. Vocês lembram disso, pessoal? Uma parte de vocês acho que teve engenharia econômica comigo, né? Sim, professor. Vocês estão lembrados dessa formulazinha aqui para calcular? Não precisa explicar muito, né? Então, essa fórmula é para eu converter a porcentagem de anual para mensal. Bem, qual que é a taxa esperada de mercado? Olha só, pessoal. Opa, tá vendo que está mudando, né? Está mudando automaticamente. Caiu um pouco o Bovespa. Então, dá uma olhada. 110 para 130, o que eu vou fazer? Eu vou calcular a diferença percentual, tá? Então, é M2 menos... Opa. Não, tá errada essa fórmula, desculpa. Essa fórmula tá errada. Essa fórmula... A hora que eu copiei, ele veio errado. Pronto, agora sim. Então, é N2 menos M2 sobre M2. Isso daqui é o RM. Então, o RM daquela fórmula é esse aqui. Bem, a fórmula. A fórmula qual que é? RF mais B beta vezes RM mais RF. O RF é esse daqui, é a Selic. Então, é Selic mais o beta multiplicado por RM, que é a taxa esperada, mais o beta, desculpa, mais a Selic. Então, a formulazinha é essa daqui. Então, tá ok? Bem, pessoal, quem já está colocando presente aí, por favor, coloca, em vez de colocar um nome, coloca só presente.
porque eu já pego pelo nome, tá? Calculamos. Qual que é a fórmula agora para a gente calcular o valor da ação? É o valor atual, 11,55, mais essa porcentagem, porque esse é o retorno que é esperado. Então, esse é o retorno esperado. Então, o valor da ação é igual a esse daqui. Então, vejam só, pessoal. Hoje Itaúsa está 11,55, e se realmente a gente imaginar que o Bovespa ele vai para casa dos 130, o que deve acontecer é que existe uma grande probabilidade do valor da ação do Itaúsa ir para 13,29. Então dá para perceber, Professor, pessoal, que esse rapidinho. KPM... Fala, pode falar. Por que tem se somam nessa fórmula? Aqui, Não, na da... última fórmula, no valor da ação no final do período. por que eu somo 1? Porque ele está Isso. 15. Se eu não somar 1, ele vai dar só que qual foi a valorização. A valorização foi de 1,74. 1,74 em cima de 11,55. Aqui é como se eu fizesse isso, vai dar a mesma coisa, mais isso. Pronto, deu os 13,29 da mesma maneira. Então, se você for ver, essa é uma outra maneira de calcular. Se você multiplicar por 1, dá na mesma. Ó, se você calculasse assim, seria uma outra maneira, mesma coisa. Ou seja, o quanto aumentou mais o valor. Deu 1,74 mais os 11,55 dá os 13,29. Tudo bem, Lucas? Tudo certo. Obrigado, professor. Então é por isso, é uma maneira mais simples. A gente não coloca, a gente coloca um termo a menos aqui, né? Então, colocando um termo a menos, é mania de programador. Você fica cortando somas, subtrações. E vocês vão ver daqui um pouco o porquê. Quem ficar aí mais para frente, eu vou mostrar alguns projetos que eu estou fazendo que fica rodando aqui na minha máquina dias, 2, 3 dias. Uma soma que eu repita ela milhões de vezes faz diferença. Então, a gente fica cortando, né? A gente fica diminuindo o número de operações. Então, a gente faz assim, né? Por quê? A gente deixa dessa maneira porque é uma operação a mais, a menos que ele faz. Somar por 1 é uma operação que tem um custo muito pequeno computacional. Então, a gente faz essas mandracarias. Então é mania de programador. Com isso, pessoal, vocês viram uma metodologia de a gente fazer uma previsão de preço. Reparem que toda hora está mudando, né? Se vocês montaram isso, vocês veem que toda hora ele muda. Por quê? Porque está mudando a cotação aqui, tanto do Bovespa quanto da Itaúsa. Tudo bem, pessoal? Sim, professor. Pessoal, quem teve dificuldade nisso? Eu acho que não. Só o começo que eu acabei me confundindo um pouco com as células, aí o valor acabou tudo errado. Mas aí depois eu já me achei. Legal. Agora, ó, só o Lucas está falando, me dando um feedback, tá, pessoal? E o resto, vocês fizeram? Tem 23 alunos aí. Quem realmente montou a planilha? Ou vocês estão só tentando fazer aí só na visualização? Ah, só estou vendo. Entra por osmose. Vai entrar por osmose. Não vai entrar não, hein?
Renan, legal. O Renan falou que está com a planilha montada, o João também está com a planilha montada, legal. Isso daqui é o que eu tinha para mostrar de KPM. Tá? Agora eu vou aproveitar, eu vou mostrar uma outra função que é muito legal do Google aqui. Deixa eu vir para cá. Essa função, pessoal, é a função import HTML. É para você extrair de outros sites informações. Então, a gente pega a tabela de um monte de site, em vez de você ficar redigitando todos esses dados de novo, você já pode pegar ela montada, tá? Então, eu vou pedir para vocês colocarem, para me ajudar, coloquem esse endereço na célula B1. É um endereço. Então, coloquem esse endereço na célula B1. Na célula B2, eu quero que vocês coloquem esse CNPJ. Pessoal, coloquem com essa aspinha na frente e esse 0. Não coloca ele como numérico, porque se colocar como numérico não vai dar certo, tá? Então, coloca com essa aspinha e coloca isso aqui. Isso é um CNPJ de um fundo de investimento. Coloca na célula B3, isso daqui. O que é? Underline, E, comercial, período e uma data de período, tá? Coloca na célula B4, coloca table. Professor, esse endereço você colocou no chat do Zoom? Tá no chat, não tá? Aqui, Não tá não aparecendo? chegou. Não sei se é a minha internet, mas aqui. Vou mandar de novo, então. Eu vou botar com uma aspa na frente e depois vocês tiram a aspa, tá, pessoal? Ah, tá bom. Vê se foi. Foi? Para mim ainda não. Acho que é a minha internet que está um pouco ruim. O resto do pessoal receberam? Ou só o Lucas que está com problema? Pessoal, me dá um retorno. Alguém enviou lá agora. Agora eu recebi. Alguém enviou? Gozado. Então de mim você não está recebendo. Tá. Então, o Tomás está mandando, ele mandou o link, mandou aqui o CNPJ e mandou o final, que é o e-comercial período, que é o período, é a data invertida. Pessoal, é muito comum em sistemas a gente usar a data invertida, tá? Table, eu vou explicar por quê, porque ele vai pegar uma tabela, eu vou mostrar aonde que ele está, e na linha em B5, vocês vão colocar 0. Na célula A7, vocês vão colocar import HTML. B1, B2, B3 com e-comercial é o seguinte, eu estou concatenando, estou juntando isso com isso com isso. É que eu procurei deixar essa fórmula o mais genérica possível para vocês poderem ficar mudando sem ficar mudando na fórmula. Se vocês colocarem essa fórmula, ele vai criar essa tabela aqui, ó. Então, ele cria automaticamente essa tabela que vocês estão vendo aqui. Vocês estão vendo ou não? Não é assim, professor? Conseguiu fazer? Eu tô conseguindo aqui. Tá meio devagar aqui a conexão, mas eu tô conseguindo. Ok. Pessoal, se vocês colocarem em algum ponto da
função aí da planilha de vocês, esse aqui, ó, B1, EB2, EB3, ele te dá um endereço completo aqui. Se você clicar em cima desse endereço, ó, eu vou clicar aqui em cima desse endereço, ele vai para um site chamado Comparador de Fundos. É um site muito legal, ele tem comparação de todos os fundos de investimentos, com forma gráfica, com comparação com Bovespa, mas da onde eu estou pegando essa tabela? A pergunta é, da onde que eu estou pegando essa tabela aqui? Eu estou pegando essa tabela aqui de baixo. Dá uma olhada na tabela, pessoal. Eu estou pegando esta tabela aqui com essa função. Poxa, você pega a tabela, pega. Tudo que tiver tabela no site dos outros, pessoal, eu consigo puxar e... Tá, mas como que eu sei se tem tabela? Primeira coisa, olha, eu vim aqui e cliquei aqui, exibir código-fonte da página. Ou inspecionar, desculpa, coloquei aqui em inspecionar, tá? Então, na realidade, eu coloquei, clica aqui, ó, em cima daqui, ó, da tabela do site onde vocês estão, e inspecionar. Bom, então, provavelmente, no site de vocês, vai estar mostrando o código HTML dessa tabela. E vocês vão ver o seguinte, em algum lugar aqui, olha aqui, ó, nessa linha aqui, vocês conseguem ler? Está um comando table então está um comando table é essa tabela aqui que ele está pegando, tá? Tá, legal. Quer dizer que onde tiver uma tabela dentro de um código HTML, essa função import HTML consegue puxar. Só que você pode ter em uma página mais do que uma tabela. Você pode ter 2, 3, 4, 5, 6. Ele está pegando a tabela 0. Que também, às vezes, essa tabela também é a tabela 1. Tá? Olha, tabela 1 ele não achou. E a tabela 2? Será que tem? Então, o que vocês podem fazer, pessoal? E por tentativa e erro. A 2 ele achou. É a mesma. 3. Tem uma tabela 3? Não, não tem. Dá um ref aqui, sinal que ele não tem. Mas pode pegar ele pela tabela 1 ou pela tabela 3, né? 2, né? Não, 2 não dá. 2. Ele fica carregando, tá? Às vezes demora. Pronto, carregou. Vocês podem tentar fazer isso pela tentativa e erro, porque a outra alternativa é ficar caçando tabelas aqui. E é muita coisa, tá, pessoal? É muito grande aqui para vocês caçarem tabela, tá? Aqui mais ou menos eu sei, porque eu marquei, pus inspecionar, achei o table. Mas, com isso, pessoal, vocês conseguem testar, pegar um monte de dados, um monte de informações. Eu estou passando para vocês, pessoal, o CNPJ de um monte de fundos de investimentos. Por exemplo, eu vou pegar esse aqui, ó, 088, não sei o que lá. Qual que é esse? Eu não sei. Então vamos lá. 088. Esse que nós estávamos vendo, pessoal, é o Icatu Vanguarda, aquele primeiro. O Icatu Vanguarda, fundo de investimento em cotas de fundo de investimento e inflação longa. Tá?
Então, vamos pegar esse daqui. Esse daqui eu não me lembro o nome. Tem como você pegar um nome também, só que eu não me lembro agora, tá, pessoal? Você consegue capturar um nome. Esse daqui é o Guepardo Institucional. Fundo de investimentos em cotas de fundo de investimento de ações. Tá? Então, dá para a gente ver aqui a performance dele, ó, a queda, a subida. Tá? Você pode ver em 2 anos, em 1 ano. Olha o que aconteceu aqui, ó. Olha o que aconteceu na pandemia. Comparar ele com o Bovespa, que é um benchmark. Eu quero ver aqui, ó, ele comparado com o Bovespa. Tá? Ele ficou numa situação sempre melhor do que o Bovespa. Tá? Vocês estão vendo aqui na minha tela? Sim. Tem um monte de outras funções aqui, de volatilidade, mostrando como foi a volatilidade. Volatilidade vocês aprenderam a calcular, tá, pessoal? É o desvio padrão. Isso aqui é calculado, essa volatilidade deve ser uma volatilidade está parecendo ser anual, né? Então, é uma volatilidade rotativa, né, pessoal? Por exemplo, aqui em 1º de janeiro, pegava 1º de janeiro de 2019. 2 de janeiro, pegava Bem, pessoal, Professor, eu vou ter um compromisso às 6h40. Você acha que a gente acaba por esse horário? eu acho que mais uns 20 minutos a gente já termina. Tá, porque eu preciso sair antes, ou se não der tempo... Mas se precisar sair, não tem problema. Pode sair, não tem, tá? Mas agora, basicamente, a ferramenta é essa, né? Então, deixa eu compartilhar aqui a tela. Eu mostrei o KPM, né, para vocês. Eu estou mostrando essa ferramenta. Essa ferramenta é muito útil, tá, pessoal, para vocês capturarem dados de outras fontes, né, de outros sites. A gente usa bastante isso, tá? Eu, pelo menos, uso bastante essa brincadeira aqui, tá? E você consegue... é uma coisa que tem no Excel também. Não é com essa função import HTML, mas ele tem uma funçãozinha que consegue puxar da internet também, tá, pessoal? Não é uma coisa exclusiva daqui. Mas aqui é mais intuitivo. Eu acho que aqui no Google ele consegue ser mais intuitivo do que no Excel. No Excel você tem que colocar, buscar dados em... deixa eu achar aqui. Aqui no Excel você tem que... Aqui... Deixa eu ver... Dados. Dados. Você tem que vir aqui buscar outras fontes, buscar dados externos. Dá um pouco mais de trabalho. Ele não é tão intuitivo quanto do Google, tá, pessoal? Bem, eu queria mostrar para vocês algumas coisas que eu tenho andado brincando, tá? Com isso. Então, alguém ficou com alguma dúvida disso daqui que a gente viu, de KPM e do import HTML? Antes de a gente continuar? Quem cala consente. Não, professor, sem dúvida. É que minha internet está muito ruim, então eu estou ouvindo você bem atrasado. Tá ok. Os outros? E os outros? Ninguém fala nada? Talvez eu precise sair, professor, para dar uma conferida na minha internet, para não ter problema, não, que eu for precisar mais Tá tarde. bom.
Tá bom, não tem problema. Tem problema eu sair agora? Não. Eu só vou mostrar Tá. alguns projetos agora. Eu acho que o importante é o que eu mostrei agora para vocês, tá, pessoal? Que são as ferramentas, tá? O KPM, que é uma ferramenta financeira, e esse Import HTML, que é uma ferramenta de sistemas, para vocês conseguirem capturar informações. E se você não conseguir entrar, não tem problema nenhum, fica à vontade. Obrigado, Lucas, obrigado pela força que você Obrigado, me professor. deu. Obrigado pelo projeto. Até semestre que vem. Se Deus quiser. Até mais. Bem, pessoal, eu vou mostrar um projetinho que eu estou trabalhando e eu acho que é interessante. A gente vê um monte de ferramentas aqui, ferramentas estatísticas, né? Que vocês viram aqui, calcular variância, covariância, volatilidade, que é o desvio padrão, né? Correlação, beta, Sharp. Poxa, tá. E aí, o que a gente pode fazer com tudo isso? Bem, primeira coisa, vamos começar pelos dados primários. Eu costumo capturar aqui. Esse é o portal da CVM, dados CVM. Ele tem os dados de todos os fundos de investimentos do Brasil. Todos. Tá? Então, eu pego esses dados dos fundos de investimentos e todo dia, às 9h30, eu montei um sistema em Access que baixa automaticamente. Então, deixa eu ver aqui onde que está. Está aqui. Bem, essa é uma base de dados do Access, tá, pessoal? Então, se vocês derem uma olhada, eu tenho aqui 38.458 fundos de investimentos, que são os fundos de investimento que se tem no Brasil. Só que desses fundos de investimentos, mais da metade eles estão inativos, tá? Eles foram abertos e foram fechados, né? A gente consegue descobrir num banco de dados os fundos que estão fechados. Deixa eu ver. Aqui, ó. Situação. Cancelado, 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 cancelado. Em funcionamento. Esses que estão cancelados já foram cancelados, né? Então, não vão retornar mais. Pois bem, pessoal, vocês estão me ouvindo? Temos sim. Tá. Eu vou desligar meu vídeo. Aquilo que eu falei, a minha internet também está instável. Eu acho que hoje deve estar todo mundo com problema, não é possível. Vamos deixar com o som. Tá? Então, primeira coisa, eu baixo a base de dados. Deixa eu... Vocês estão enxergando ou não? Estão enxergando minha tela? Sim, dá para ver também. Tá, ok. Então, eu baixo essa base de dados através de programação. É importante o engenheiro que for para a área financeira saber também um pouco de programação, tá, pessoal? Básico. VBA, mas eu aprendi C++ na faculdade. Ótimo. Se você aprendeu C++, você se vira com qualquer linguagem de programação. Seja Python, seja VBA, qualquer coisa vocês conseguem se virar. Então, é por isso que é importante a computação na escola, tá, pessoal? Então, por meio de programação, eu baixo aqueles arquivos que eu mostrei para vocês. Então, aqui no site, no portal aberto da CVM, eu baixo o arquivo e leio. E faço a leitura para o Access. Então, eu tenho essa base com 38.458 mil
38.458 fundos de investimentos, e na realidade essa base ela já tem 14 milhões de registros, que são as cotações dia a dia daqueles 38 mil fundos. Não tem 38 mil fundos, porque não estão todos ativos, mas que deve ter uns 10 a 15 mil, deve ter. Tá? Então, a gente baixa essa informação todo dia. E tem aqui, já podemos considerar isso aqui um Big Data. Tá? Então, é um Big Data caseiro, mas é um Big Data. Estou baixando todo dia e realimentando. Já estou com alguns problemas, tanto que eu estou pegando alguns alunos para trabalharem comigo, mas já está começando a ficar complicado de gerenciar essa base de dados. Ela está muito grande. Talvez eu tenha que passá-la para SQL, para alguma outra coisa, tá? Como ela está grande, ela está lenta e ela está chegando no limite do Windows. O Windows tem um limite de 2 teras de arquivo máximo de 2 gigas. Giga. Não, 2 teras, desculpa. E eu estou chegando no limite do Windows, tá? Ele não consegue colocar um arquivo maior. Então, o que a gente vai ter que fazer? Passar isso para uma outra base de dados. Pois bem, isso daqui eu faço a importação dos dados, mas eles filtrados. Eu não vou colocar aqui os 14 milhões no Excel. Eu estou no Excel, não consegue. Eu filtro, eu estou colocando aqui 335 mil registros no Excel, tá? Eu acabei filtrando, né? Fazendo uma série de filtros. Filtrei só os fundos de ações que estão abertos, que são situação de funcionamento normal, eles são de condomínio aberto, ou seja, não são fundos fechados, aqueles fundos que é do único dono, e esses fundos fechados, eles às vezes podem ser também aquilo que a gente chama de master fundo, que são fundos que os outros fundos compram desse fundo. Então, tirei fora esses caras. Fundo exclusivo, não, tá? E outro filtro que eu fiz também é o seguinte, é um número de cotistas, no mínimo 50 cotistas, porque senão é um fundo que é exclusivo, tá? Às vezes tem alguma informação errada, mas um fundo, às vezes um fundo com 10 cotistas, é um fundo da família, não é um fundo que você consegue comprar no mercado. Então fiz todas essas filtragens, né? Vocês estão ouvindo, pessoal? Sim, sim. Sim. Tá. Então, eu fiz todas essas filtragens e eu baixo essa base de dados que eu mostrei para vocês, que tem 335 mil registros que eu tirei daquela base de 14 milhões. Aí eu consolido, né? Você tem que processar isso daí. Então, eu acabo consolidando, eu tenho os fundos aqui, são 692 fundos, isso, vamos colocar ele no dia 17/11 de 2020. Pessoal, eu vou mandar calcular. Reparem o tempo que demora para processar. Está calculando. Calculou. Pronto. Então, preciso fazer mais uma coisa, mas tudo bem. Então, filtrando todos aqueles fundos, os fundos que realmente estão ativos, os fundos que realmente têm muito cliente, não é um fundo exclusivo, dá essa quantidade de fundos.
Tá? Pois bem, aí eu vou calcular rentabilidade, vou calcular volatilidade de 252 dias, fundo a fundo, nessa data, tá? E eu vou calcular a proporção proporcional à quantidade, ao valor de movimentação de dinheiro que ele fez em um ano, tanto entradas quanto saídas. Então, aqui eu vou calcular uma proporção ponderada. Eu tenho aqui quanto que cada fundo ele movimentou durante um ano, somando tudo, eu tenho a soma do mercado, a pequena mixaria de 208 bilhões de reais em um ano, tá? E eu pego a proporção de cada fundo em relação a esse total. E eu acho essa proporção aqui. Eu vou calcular aqui, pessoal, vocês lembram que a gente calculou a correlação, a gente viu. Eu vou ver a correlação de todos os fundos por todos os fundos. Dá essa pequena matriz de 590 por 590. É uma pequena matriz de 590 por 590, com todas as correlações de todos os fundos por todos os fundos. Então, por que vocês acham que estava demorando tanto para calcular? Me falem. Se eu descer para baixo, se eu descer essa planilha, tá, pessoal? Essa mesma quantidade de colunas que eu estou indo para a direita é a mesma quantidade de linhas que vai ter para baixo. É uma matriz gigantesca. Opa, aqui acabou. E eu vou colocar aqui a volatilidade, que é o desvio padrão, vezes aquela proporção que eu tinha calculado, numa matriz de linha. E aqui, a mesma coisa, a volatilidade vezes a proporção, numa matriz coluna. E vou multiplicar essa matriz linha por essa matrizona aqui, de 592 por 592, por essa matriz coluna, de 592 linhas. Multiplicação matricial. Vocês achavam que álgebra linear não ia servir para nada? Tá aí, ó. Resumindo, essa multiplicação toda vai dar a variância da carteira. E o desvio padrão da carteira é a raiz quadrada da variância. Então, se eu tirar a raiz quadrada dessa variância, eu tenho o desvio padrão, que é a volatilidade. Então, essa carteira tem uma volatilidade de 40,888%. Essa é a volatilidade dessa carteira aqui. Se eu comprar esses 572 fundos nessa proporção, a minha volatilidade vai ser essa. Tá? Tá. Para que você fez isso aqui? Para várias coisas, tá, pessoal? Isso aqui, usando Markowitz, tá, pessoal? Que é um negócio que é meio complexo para explicar em uma aula. Teria várias aulas para explicar. Usando pesquisa operacional, trabalhando com o solver, eu determino a carteira ótima. Então, eu consigo determinar desses 572 fundos, quais os fundos que eu devo comprar. Tá? Para ter a menor volatilidade com a maior rentabilidade. É pesquisa operacional pura. Tá? Vocês estão vendo, pessoal, que as disciplinas de engenharia, elas estão entrando em finanças assim, de monte. Deu para perceber ou não? Vocês estão ouvindo, pessoal? Então. Mas aí. Ó, pessoal. Eu tenho uma pergunta. Se você for desconsiderar um fundo para comprar, você coloca 0 na matriz linha e na matriz coluna? Ou não? É uma decisão que vem depois. Se eu colocar... Não. Se eu colocar um solver aqui, tá? Ele não vai conseguir resolver isso daqui. Tá muito grande para o solver, tá? O solver ele consegue resolver só 200
200 fundos. Ele é a limitação do solver, tá? Mas, o que eu faço? Eu defino esse objetivo aqui, que é a variância, que na realidade é o quadrado do desvio padrão, que é a volatilidade. Eu quero a menor variância possível, alterando as proporções aqui, tá? Aliás, ele tá errado. As proporções é aqui, ó. Alterando isso, ó. Alterando isso. Volta. É meio lento aqui. Eu quero alterar isso daqui. Alterar com as seguintes restrições. Isso daqui quer ver? Isso daqui não pode ser menor do que 0. Não tem uma proporção negativa. Eu não vou ter menos algum fundo. E também eu não quero maior do que 10%. Eu não quero concentrar tudo em 2, 3 fundos. Eu quero que no mínimo tenha 10 fundos de investimento. Então eu botei aqui 10% é um valor mínimo, é o valor máximo que pode ter uma proporção, tá? E também é o seguinte, essa soma de todas as proporções tem que ser igual a 100%. Ou seja, ele não pode me dar 120%, 140%, não teria sentido isso. Então, você coloca todas essas restrições, e isso é um sistema não linear. Ele vai ter que ser resolvido por um método de pesquisa operacional não linear. Geralmente é esse GRG. Tem alguns métodos aqui, Evolution, alguma coisa, mas não funciona. O GRG que funciona. Mas ele funciona, pessoal, para 200 fundos. Para mais do que isso eu não consigo fazer. Tá? Aí eu calculo. E ele me dá qual a proporção. Pela proporção, eu descubro quais os fundos que eu devo comprar. Essa é uma saída. Uma outra coisa que eu estou trabalhando em cima disso é o seguinte. Eu, com esses 600 fundos, entre aspas, né, eu estou vendo praticamente todo o mercado de fundo de ações do Brasil. Estou enxergando esse mercado. Então, a partir, pegando históricos de ontem, até 1º de janeiro, pegando essas informações, a movimentação de 360 dias, tá? Ou seja, 252 dias úteis. O patrimônio total de cotistas, a rentabilidade diária, o Sharp, que vocês aprenderam a calcular, de 252 dias, a rentabilidade de 252 dias, a volatilidade que vocês aprenderam, 252 dias. Eu calculo um índice. Esse índice eu dou um número 1000 em 2 de janeiro. E vou valorando ele pela rentabilidade diária, que é essa coluna E. Então, é como se eu tivesse comprando todos esses fundos, comprei todos os fundos nessa proporção que foi dado proporcional à movimentação diária deles, de 252 dias, comprei todos, tenho na minha carteira todos. Então, eles estão todos se comportando dessa maneira. E, hoje em dia, pessoal, eu estaria com o índice de 912, ou seja, ele perdeu 89%, ele perdeu 8% em relação ao começo do ano. Por ser fundo de ações, eu não diria que perdeu muito. Por quê? Porque a bolsa estava ultra valorizada no começo do ano. Vocês lembram disso? Olha aqui o gráfico, como é que ficou. Então, aqui de 1º de janeiro até hoje. O Covid, e aí ele veio se recuperando. Hoje, ele não está recuperado, ele não voltou ainda para esse patamar que ele estava, mas ele se recuperou bem. Por quê? Porque ele chegou a quase 50% do valor, ele perdeu metade do valor. Isso mais ou menos lá na semana de 20 a 27 de março. Os fundos perderam metade do valor.
A gente não sabia, é lógico, ninguém sabia, mas se a gente tivesse entrado aqui nessa época, hoje nós estaríamos com o valor praticamente dobrado do nosso capital. A volatilidade, olha o que aconteceu com a volatilidade. Ela estava numa volatilidade num patamar de 15%. Volatilidade é a marca, é o risco, né? Quanto que varia. Olha aqui, ó. Subiu para um patamar de 40% depois da pandemia, tá? Depois do começo da pandemia. E tem se mantido num patamar de 40% a volatilidade. A rentabilidade caiu. Ele estava com uma rentabilidade de 40% ao ano, e hoje a rentabilidade, se eu comparar com um ano atrás, com 20 de novembro, 18 de novembro do ano passado, ele valorizou 5%. Menos do que a poupança, menos do que um fundo de tesouro direto, esses fundos. Por quê? Por conta disso, dessa queda aqui. O Sharpe também, o Sharpe ponderado, ó, como ele é uma comparação justamente com a Selic, estava rendendo muito no começo do ano em relação à Selic. De repente, a Selic ficou melhor, porque ele ficou negativo. A Selic ficou uma melhor opção do que os fundos. E hoje está lá, ó, está aqui ainda, batendo quase que no zero, pouca coisa acima. Olha aqui a rentabilidade diária média desses fundos. Está parecendo um eletrocardiograma. E aqui ele teve um ataque cardíaco, né? Total de cotista subiu. Aqui muita gente desistiu depois que viu o negócio da pandemia, perdeu dinheiro. Aliás, quem saiu aqui perdeu, vendeu pela metade do preço, e vocês estão vendo que ele se recuperou, ele está recuperando aqui, né? Ou seja, esse pessoal aqui são os perdedores, os que saíram durante a pandemia. Durante aquele março, abril, maio, você saiu no pior momento, tá? Que é aqui. Se for ver em termos de rentabilidade, estava aqui. Saiu no pior momento, pessoal. Quando aconteceu a pandemia, eu tomei... Vocês estão me ouvindo? Sim, sim. Sim, estamos aqui. Tá bom. Eu tomei a seguinte decisão, tá, pessoal? Eu falei o seguinte, olha, a tendência de longo prazo é não só recuperar, mas como dar uma baita rentabilidade. Ele vai recuperar e muito. Longo prazo. Longo prazo é mais do que um ano. Então, falei, a tendência para mais do que um ano é se recuperar, todos esses fundos, se recuperar, a bolsa se recuperar. A gente estava vendo, era o mundo capotando. O mundo estava simplesmente capotando, né? E a gente não sabia o que fazer, para onde ir. E eu peguei e falei, eu vou fazer a seguinte estratégia. Eu não vou ver mais noticiário econômico de fundos. Não vou ver. Porque se eu for ver, vai me fazer mal. Eu não vi. Eu fiquei 6 meses praticamente sem olhar. Eu não sabia qual era a cotação da bolsa, quanto estava o dólar. Eu falei, não me interessa. Para com isso. Foi importante fazer isso? Foi. Eu tenho um amigo meu, agora ele é investidor, né? Investidor pesado em bolsa, em fundos, tudo mais. E ele ficou ligado no 220 nesse começo da pandemia. Sabe o que aconteceu, pessoal? Ele teve um ataque cardíaco e morreu em maio. O cara se formou comigo, eu sou padrinho de casamento dele. Ele morreu em maio por conta disso. Você vendo todo dia noticiário,
Já não bastava o noticiário, olha, está todo mundo morrendo, olha, hospitais lotados. Para com isso, para com isso. Eu desliguei a televisão, eu não ouvi noticiário. Eu me recusei a ouvir noticiário, porque eu percebi que uma boa parte daquelas informações eram fajutas, eram fabricadas, tanto em relação à pandemia, quanto em relação ao mercado financeiro. Eu falei, não, para, senão você fica doente. Eu comecei a fazer um monte de atividades manuais, sabe, para não pensar nisso. E realmente foi uma estratégia acertada. O pessoal que saiu aqui, o pessoal que saiu daqui, perdeu um caminhão de dinheiro. Ele recuperou. Pode ser que caia de novo, vem aí uma segunda onda, pode ser que ele também dê uma caída, não sei. Mas a médio e longo prazo se recupera. Então foi essa estratégia que eu usei. Isso daqui nós estamos tentando montar aqui no Mackenzie um índice de fundos de investimentos do jeito que é o índice Bovespa, um índice para fundos de investimentos. Então, esse é um trabalho que eu estou trabalhando. Eu estou acompanhando isso dia a dia, tá? É lógico, existe uma defasagem. Eu estou parado no dia 19/11. Por quê? Por conta das informações. Essa base de dados da CVM, pessoal, ela é alimentada, tá, com 2 dias de atraso pelas administradoras de fundos. As administradoras de fundos precisam de um tempo para conseguir realmente calcular qual o valor da cota, quantas pessoas entraram, quantas pessoas saíram. Então, eles têm um determinado prazo para entregar o do dia. Fora os que atrasam sistematicamente. Por exemplo, Itaú. Itaú, não sei o que está acontecendo. Como eu estou acompanhando isso dia a dia, eles atrasam sistematicamente. Ah, pessoal, mas você não falou que parou nas férias? Parei. Só que o sistema continuou se alimentando. Aquilo que eu falei. Ele está automatizado e ele vai se atualizando todo dia. Todo dia ele entra às 9h30 e se atualiza. Eu falei, vou deixar ele se atualizar. Não quero nem ver qual que é a minha posição, a minha carteira. Eu congelei minha carteira, falei, não quero saber o que está acontecendo. Deixa essa carteira do jeito que está, tá? Não vou tirar nem pôr nada, não mexi um centavo. Até hoje, não tem um centavo a mais que eu coloquei, nem que tirei. Falei, não mexa, deixa quieto. E estou aí. Então, esse é um projeto que a gente está trabalhando, tá, pessoal? Usa muita correlação, usa covariância, usa variância para calcular o desvio padrão, que é para calcular a volatilidade. Tudo isso daí a gente usa demais no mercado financeiro. Então, eu não dei para vocês, porque eu não tinha o que dar, vamos dar isso daí. Não. Você usa estatística de monte, pesquisa operacional e uma série de outras coisas. Por exemplo, não sei se vocês já ouviram falar de um método para determinar precificação de opções. Se chama Black-Scholes. Se vocês botarem aí no Google aí Black-Scholes, vocês vão ver precificação de opção. Legal, bacana. Como que foi feito? Pessoal, o maluco que inventou pegou as equações da termodinâmica. São equações da termodinâmica que são utilizadas no Black-Scholes para determinar preço de opções. Então, aquele que fala que a engenharia não tem nada a ver com finanças está totalmente por fora. Tá? Vai cair daqui 5 minutos a ligação, tá, pessoal? Lá em Wall Street, pessoal, o que eles mais costumam também de contratar para esses malucos que ficam inventando coisas são engenheiros, físicos, matemáticos, estatísticos. Por quê?
Porque o cara fica arrumando aplicação de tudo aquilo que vocês aprenderam na engenharia para aplicar no mercado financeiro. Fica barato. Se um cara desse consegue acertar 1%, a corretora ou o banco estoura o balão. Estoura o balão, literalmente. Bem, pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês. Desculpa eu ter estendido um pouco mais, mas eu queria ainda bater um papo com vocês. Foi bom para vocês isso daí? O que vocês acharam? Eu gostei muito. Gostei bastante também, professor. Gostou? Professor, eu tenho uma pergunta sobre por que você escolheu analisar os fundos de investimento. Tudo bem, agora eu entendi, olhando que você terminou, que você está entendendo o mercado de fundo de ação, como criar um Ibovespa, como se fosse um Ibovespa. Mas Certo. antes de você pensar nisso, eu não sei se você pensou nisso desde o começo, mas por que fundos de ação e não ter essa informação de todas as ações da Bolsa? Porque essas informações das ações da Bolsa já tem. Tá. As ações da Bolsa já é estudado há muito tempo. O que não é estudado são fundos de ações. Então, tanto que a gente tem o Bovespa, SPA 500, você tem 400 mil índices que medem bolsa, de tudo quanto é tipo. Fundo de ações é um negócio que você fala, poxa, não tem muita gente estudando. E dá uma olhada nesse númerozinho aqui, tá para você ver? Tá bem. Esse númerozinho aqui é Tá, o do dinheiro. patrimônio hoje. Pessoal, Tá. tem hoje no Brasil, só em fundo de ações, eu não estou falando fundo de renda fixa, que deve ser mais, não estou falando de multimercado, que também deve ser mais, só em fundo de ações tem 232 bilhões de reais. Você acha que é pouca coisa? Então, vale a pena ver. Na realidade é o seguinte, eu comecei essa brincadeira toda, começou há uns 2 anos atrás, tá, pessoal? Assim, eu tinha uma carteirinha de fundos de investimento e eu capturava informações, né? Aqui, ó, fazia essa captura, inclusive esse era um dos sites que eu capturava informações dos fundos de investimentos que eu tinha. Então, capturava, calculava qual que era a rentabilidade. Uma vez por semana eu entrava, calculava de todos os fundos, via quanto que eu tinha, se foi bem, não foi mal, fazia as movimentações em fundo. Aí eu comecei a ficar insatisfeito. Não tenho todas as informações. Onde que eu consigo a base de dados primária, inclusive que é usada aqui no comparador de fundos? Na CVM. Aí fui na CVM. Mas isso daqui, pessoal, ele está de uma maneira muito, muito ruim. É uma base de dados texto. Você tem que, sabe, é toda desorganizada, assim, sabe? Todo dia muda. Você tinha que estruturar, fazer a estruturação. Eu falei, vou usar isso aqui no Access. Foi por isso que eu usei o Access no começo, porque eu não imaginava que ia tomar esse tamanho. Vamos fazer no Access, não sei o quê, uma basezinha de dados. Começa a alimentar essa base de dados. Só que todo dia 30 mil registros entrando, 30 mil registros entrando, 38 mil registros entrando, todo dia, 38 mil registros entrando, 38 mil registros entrando. E foi. Automatizei para aquilo, não tem o saco de entrar todo dia, faz a importação, tá bom, automatiza. Você automatiza, você usa o VBA. Você faz aqui para importar, faz funçõezinhas para fazer a importação, exportação.
Oi, João. Joões. Opa, Opa. sou só eu, no caso. Não, tem dois Joões. Ah, é só você. Você tá duas vezes. Um é a minha TV para ver e um meu celular para falar. Ah, tá joia. Bem, entrou o Tomás também. Né? Bem, só para concluir, tá, pessoal? Só para não interromper. É aquele tal negócio, é o famoso já que. Ah, já que fez isso, vamos fazer mais aquilo. Já que fez isso, vamos fazer mais aquilo. E a coisa foi evoluindo, evoluindo. Quando eu fui ver, eu estava com esse banco de dados gigantesco. Eu tinha os dados, tinha que converter esses dados em informação. E eu tinha ferramentas para converter esses dados em informações. Eu fui começando a converte, não sei o que lá. Ah, calcula a volatilidade, calcula não sei o que, calcula Markowitz, calcula o Sharpe, calcula não sei o que. Você vai ver, você está com uma baita base de dados e um monte de informações. E vocês viram que tem informações aqui muito interessantes, né, pessoal? A gente começa, ó, começa a brincar com informações de mercado, você começa a enxergar o mercado como um todo, tá? Então, eu estava falando, a filtragem final foi essa aqui, ó. Eu filtrei aqueles 38 mil fundos para o fundo em funcionamento normal, fundo de ações com domínio aberto, fundo que não é exclusivo, com uma quantidade maior que 50 cotistas e mais de 120 dias de operações. Ou seja, não vou pegar fundo que abriu a semana passada, porque não dá para comparar nada para trás. O que você vai comparar desse fundo para trás? Isso deu 692 fundos. Então, esse é o universo de fundos que eu trabalhei. Esse universo de fundos, ele acabou dando essas informações. Então, deu esse índice, tá? Eu acho que com esses 692 fundos aqui, eu estou com a grande maioria do mercado. Provavelmente, os fundos exclusivos, que são de famílias, e os fundos master, eles acabam seguindo isso daqui. Isso aqui é a média de mercado, né? É uma baita de uma amostragem, vai se considerar isso daí. Então, foi isso. Tudo bem, pessoal? Professor, eu tenho duas perguntas rapidão só. Fala. Eu vou tirar meu vídeo. Pode falar. Markowitz, a gente vê em alguma matéria? Eu acabei de fazer Engenharia Econômica 1. Assim, Não, 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 não. né? É tão avançado, tá, pessoal, que nem em engenharia, nem administração se vê Markowitz. Se vê Markowitz, talvez em mestrado ou doutorado em finanças. Ah, tá. Tá? Entendi. Não se vê Markowitz, ele é muito complexo. O artigo, a gente até tem um artigo, se quiser eu posso até mandar para vocês, mas ele é pouco elucidativo. O problema é como que se calcula. Esse é o X da questão. Entendi. Tá? Beleza. E eu quero ver se eu dou para vocês isso, se eu for montar um Imersão Financeira 2, eu vou dar Markowitz. Aí nós vamos precisar de umas 4 aulas dessa aí que a gente teve para conseguir dar isso daí. Seria legal, hein, professor? Ele é muito, muito complexo, tá? Porque ele envolve cálculo matricial de monte, pesquisa operacional e estatística. Ele misturou tudo isso daí. Entendi. Beleza. E aí, a outra pergunta rapidão é em relação à planilha lá. Na hora que vai colocar o CNPJ na planilha, você tinha falado uma coisa de colocar aspas, tem que colocar essa aspa para dar certo Sim. o cálculo, porque o meu não tá dando aqui. Não está dando? Tudo bem, eu sei que não está dando. Deixa eu ver aqui. Você coloca uma aspa. Uma aspa. E coloca os zeros na frente. Ele tem que ter esse número de casas decimais, tá? Que é o número de casas decimais do CNPJ. Por isso, você viu o que eu coloquei aqui? Aquele arquivinho que eu mandei para vocês, aliás, o CNPJ que eu mandei para vocês, eu mandei e ele tem uma aspinha, não tem? E tem o zero. Sim. Sim. Entendi. Tem que ter essa aspa e o zero, então, né? E tem que ter esse número de casas decimais. Tá bom. Tá, beleza. Se não, não roda. Entendi.
Tá. Deu certo agora? Deixa eu tentar aqui colocar. Como o meu teclado ele é americano, eu tenho um pouco de dificuldade de colocar essa aspa específica, não sei porquê. Sei. Não, agora foi. Deu. Foi. Legal. Foi. Legal. Beleza. Aprendeu aí Obrigado, como professor. como se pega a informação? Legal, né? Bem, Aprendi. pessoal, legal. Gostaram? Nossa, Bastante, sim, muito. professor. Legal. Eu vou passar uma pesquisinha para vocês. Vou pedir para vocês depois responderem, tá? Ok. As Ok. aulas estão todas gravadas, você deixou tudo no grupo, né? A de hoje vai começar meio Ah, não, atrasado. tudo bem. Eu quero ver se eu quero ver se eu mando daqui um pouco aí. Eu preciso agora acabar de formatar essas aulas. Ok. Tá bom? Aí, tá no YouTube, então vai ficar lá pra sempre, né? Ou você tira em algum momento. Acho que sim, eu não sei. Não sei ainda. Pode ser que o YouTube me corte, vai ver que eu falei alguma coisa errada aí. Eles Ah, eles tá. estão com uma mania agora de cortar as coisas, né? Cortar as pessoas. Tá. Cancelar, né? Pode ser que eles me cancelem, vai saber. Tá joia, pessoal? Então é isso. Sim. Beleza, então, Ok. professor. Obrigadão aí, viu, pelo projeto. Obrigado mesmo. Tá joia, Aproveitei então. muito. Legal. Até a Tchau, próxima pessoal. aí. Obrigado. Até. Até a A gente se próxima. vê.